aqui na nossa lista, né? Então, a gente tem a questão 16 da prova de 2007, tá? Um recipiente fechado contém a espécie química A. É mantido a volume V, calma zoom, e temperatura T constantes. Considere que essa espécie se decomponha de acordo com a equação A, B, C, né? De acordo com a tabela mostra a variação da pressão total do sistema em função do tempo, tá? Aqui tá a variação, tá? Considere sejam feitas as seguintes afirmações. A reação química obedece à lei de velocidade de ordem zero. O tempo de meia-vida da espécie A independe da sua pressão parcial. Em qualquer instante, a pressão parcial de A pode ser calculada pela equação né? E a pressão do sistema no instante inicial, né? Essa aqui, ó. 2P0, P0 é igual a pressão inicial e PT é a pressão total. No tempo 640, PT é igual a 45 e PI é a soma das pressões parciais B e C. Bom, então vamos aqui organizar aqui nossa vida, tá? Então veja o seguinte, vamos arrumar aqui o zoom, né? Olha, cadê a caneta? Está aqui. Então você tem que, tá? ITA 2006. Opa, não é 20.006 não. A equação é a seguinte, né? Uma decomposição. Está se decompondo e criando duas novas espécies. Ok? Então veja o seguinte. Vamos colocar aqui o inicial, reação, final. Tá? Então, inicialmente você tem uma pressão P0. Como aqui, ó, nesse cara aqui, vamos colocar um manômetro aqui, né? Botou o gás. Aqui só tem A no início, né? Só que, então, no início a pressão toda é a pressão do A, né? Do gás A. Então, essa é totalmente dele. E como o B e o C ainda não apareceram, então é zero. Aí, digamos que começa a reagir e aparece B e C aqui, né? Então, o que vai acontecer? A pressão, existe uma regra aqui. A pressão de um gás total, de um grupo de gases, é igual a soma das pressões parciais dos gases que estão dentro do lado do recipiente. Então a pressão desse cara vai cair, menos P, tá? Que é a pressão parcial do gás A e B. Por que eu só coloquei P? Né? Porque, olha, os dois aqui são iguais. Ó. Se fosse 2, seria 2P, se fosse 3, seria 3P. Né? Como eles são iguais, a gente chama de P, mas cada um tem uma pressão, tá? Então tem uma pressão parcial que depende da fração molar dessa mistura de gases. Com isso, você vai ter que vai aparecer uma pressão P aqui, tá? Aliás, desculpa, vai cair P menos P aqui, tá? Não é? Vai cair menos P. No final, que vai ficar P menos P e aqui P, tá? Então, no final, o que vai acontecer? Se você reagiu e perdeu menos P de pressão, então no instante T, na verdade, não tanto final, mas no instante T você tem pressão inicial menos P e usa a pressão dos dois gases, tá? Então, o que você vê? Que você tem a pressão total, agora é a pressão do A, a pressão parcial do A, mais a pressão parcial do B, mais a pressão parcial do C. Só que a pressão parcial do A é a pressão inicial, né? Menos P, mais a pressão do B, que é P, mais a pressão do B, que é P. Corta esse com esse, você tem que a pressão total do sistema é a pressão inicial mais a pressão parcial, tá? Ok? Então você vê que para um tempo T, aqui ó, a pressão total para um tempo genérico, né? A diferença dela é P, ou seja, se você pegar um tempo genérico, a diferença dela vai ser a pressão parcial dos gases que estão lá. Tudo bem? Então, como é que é a pressão do ar? A pressão do ar, do gás A, é igual a P0 menos P, né? Só que você pode escrever, você vê que P, né, é igual
é igual a PT menos P0. Por que eu estou querendo achar a pressão do ar? Porque a primeira afirmação é que a reação obedece a uma lei de velocidade de ordem zero. Então a gente tem que ver se a pressão do ar está variando com o tempo, né? Se ela permanecer constante, ou seja, independente, se essa aqui permanecer constante, quer dizer que a reação ocorre, mas a pressão dele mantém a mesma, então não depende da pressão do ar, tá? Então se a gente mostrar que isso aqui varia, quer dizer que então está dependendo da pressão de ar, então não é uma lei de ordem zero, tá? Então veja, vai ficar o quê? Vai ficar 2P0 menos PT, tá? Então essa é a pressão, tá, do ar, ok? A pressão do ar. Então você tem uma tabela, né? Você tem uma tabela aqui que diz, ó, vamos desenhar a tabela, tá? Então a tabela é a seguinte, ó. Para um tempo você tem 0, 55 segundos, 200, 380, 495, 820, ok? E aí a pressão total em milímetros de mercúrio, né, fica 55, 60, 70, 80, 90 e 95, né? Então você vê que a pressão do ar, que vai ser pressão inicial, que é, ó, a gente calculou que isso aqui, ó, a pressão do ar é 2 vezes a pressão inicial menos PT. Então vai ser, como a pressão inicial, né, o tempo zero é 55, então vai ser 110 menos a pressão total, né? Então fica que aqui, ó, então a pressão total está aqui para esse tempo aqui, ó. Desculpa, é aqui, ó, 110 menos 55, né? Então vamos colocar aqui, ó, a pressão do ar vai ser 55. Aqui, ó, vai ser pro segundo instante 55 vai ser 110 menos 60 dá 50, 110 menos 70 dá 40, 110 menos 80 dá 30, e aqui vai dar 20, e aqui vai dar 15. Então você vê que a pressão do ar está variando, né? Então se a pressão do ar está variando, ela não é de ordem zero. Então a primeira é falsa, tá? A primeira é falsa. O tempo de meia-vida de ar depende da sua pressão parcial. Então tempo de meia-vida, então tempo de meia-vida é o tempo que a pressão vai levar para cair pela metade, né? Então, por exemplo, se você está com 50 milímetros de mercúrio em 55 segundos, para cair metade, ele tem que vir para... Eu esqueci de botar o 85, tem um 85 bem aqui, viu? Que é no instante 495. Na verdade 85 aqui, tá? Desculpa. Então aqui vai ser 25, tá? E 640 que é 90 e 820 que é 95, tá? Então aqui vai dar 20 e aqui vai dar 15. Então, ó, daqui pra cá e daqui pra cá cai a metade. Então você vê que foi de 55, né, para 495. 495 menos 55, isso aqui dá 440 segundos. Você vê, de 200 foi para 640, né? 440 menos 200, que é o segundo que ele levou. Então também dá 640, tá? 640 dá 440 segundos. Então o tempo de meia-vida, tá, é 440 segundos.